Vai pintar, presidente? Vai pintar. Vai ficar bonitão, presidente. Olha só. Nós precisamos identificar o que é que nós queremos nesse perfil. O cara que nós queremos colocar lá. Tá certo? E vou dizer para vocês, é difícil você identificar um cara que, normalmente você diz assim, esse cara é bom de voto, né? Porque, cara, o deputado sabe, tem que ter carisma, não tem jeito. Tu botar um cara lá antipático, ele pode ser até antipático com um mandato na mão. Mas se o cara não tiver a capacidade de conviver com as pessoas, de conversar, de ouvir opiniões, ele não faz parte de um projeto que não é dele. Ele faz parte de um projeto que é só dele. Então o cara precisa ser identificado nisso. E aí tu vai fazer essa análise, aí eu cito algumas situações lá, né, dentro da ideia de perfil, eu cito algumas coisas lá dentro do projeto, que pode ser ampliado a perder de vista. Né? O importante é que tu não coloca uma pessoa que não identifica o projeto. Entende? Bom, fizemos um projeto e vou aqui no Flávio, que não é do Rio de Janeiro, vou falar mal dele, né? Então, tu identificou o Flávio. O Flávio é bom de voto. Vamos lá, é o Flávio que vai ser o nosso representante. O Flávio foi candidato, se elegeu ou não, deu as costas para o projeto, ele não faz parte de algo que não é dele. Não faz. Então tu precisa identificar um cara que se engaje em algo que não seja só do Flávio. Certo? A escolha, aí eu falo do processo de escolha mais uma trilha, não um trilho, né? Para que vocês tenham pelo menos opções de como que essa escolha se dará. Aí dentro desse processo de escolha, eu faço uma citação aqui dentro do projeto. O candidato escolhido deve ter a consciência que será um dos líderes do grupo durante o processo eleitoral. Um dos, não o. Certo? Um dos. Olha só a vaidade entrando, né? Tanto na pré-candidatura quanto na candidatura propriamente dita. Ele precisa compreender, principalmente em se tratando de policial civil, porque, cara, a gente é carne de pescoço demais. Se existe uma raça mais complicada de trabalhar coletivamente do que o policial civil, é porque eu não fui presidente de outra categoria. A gente é difícil, meu. Tu faz uma assembleia com 100 pessoas, se 90 decidir do jeito, os outros 10 não concordam, a maioria vai se virar contra o sindicato. Isso é uma merda, desculpa a expressão. E a gente precisa começar a filtrar esse tipo de situações, não para deixar de lado, mas para resolver. Precisa ser resolvido. Nem que a gente precise dizer isso todo dia, em toda a assembleia. Em toda mensagem de grupo de WhatsApp. Você não tem grupo de WhatsApp do sindicato? Não. 300. Tem mais grupo do que filiado. Olha, ó, que o projeto é maior que qualquer ideia individual. Cara, isso é difícil demais. Vou te dizer, foram 3 caras para uma Assembleia Geral do sindicato para decidir ser candidato. 3. E eu falei para o presidente, eu disse, presidente, está começando agora, tu não pode impor. Então eu sugeri, não diz para o cara que se ele for, ele vai ter que abrir mão da candidatura dele, não. Se ele quiser ser candidato, que ele saia. Mas que a categoria entenda que aquele cara que ela escolheu vai ser direcionado todas as forças para ajudar ele lá, para não rachar a ideia. Foram 3. Os 2, um saiu candidato e o outro não. Mas o outro que não saiu apoiou outro grupo, porque ele não ganhou. Entende? Então, essa quebra, ela é falta de uma ideia. Nós estamos com a ideia. Então a gente precisa consolidá-la, né? A gente precisa fortalecer, para que o cara entenda que o mandato é dele, mas não é a serviço dele. Certo? O mandato dele, eu vou falar bonito, é a serviço da sociedade, bacana. É bonito, mas dentro do projeto de empoderamento dos policiais civis, a gente precisa ter uma parte disso. Eu falo daqui a pouco sobre isso aqui, e aí eu continuo. Que embora este possua seu próprio grupo político, isso é normal, a troca de experiência e atuação em comunhão e harmonia com demais membros do projeto servirá para o aperfeiçoamento do planejamento. Isso é viver em sociedade, a gente tem dificuldade com isso, né? Aí, dentro disso, a gente tem uma parte que o cara, em regra, vai odiar. Não faz parte do Alberto, né? O Alberto não é assim. Mas, em regra, se o projeto não for bem implementado, o cara vai... tem uma frase de um líder eclesiástico da minha religião que ele diz assim: escolha quem você ama e ame a sua escolha. Ou seja, tu escolhe, né, porque tu ama, né? Depois, meu irmão, vai acontecer tanta coisa, tanto negócio complicado, que tu pode, né, perder aquele sentimento. Mas tu vai amar a tua escolha, porque tu já escolheu ela, né?
E o cara, né, que a gente vai escolher, a gente vai ter que ser esse cara que nós vamos amar o cara. Né? Nós vamos trabalhar junto com ele. Ah, mas ele não é aquilo que a gente pensava, mas a gente não pode abandonar simplesmente. Em algum momento vai haver essa opção, mas não precisa ser de imediato. E esse acompanhamento, eu faço a citação desse seguinte sentido. Ficou pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Em nível de acompanhamento para um projeto que deve ser permanente em suas ações e na análise de seus resultados, que foi o que a gente falou, o acompanhamento do candidato passa por dois momentos, quando apenas candidato ou quando ocupante de uma cadeira dos poderes executivo e legislativo. Um acompanhamento do trabalho dele. Já se tornou agora candidato. Foi eleito, outra parte. Em qualquer uma das situações, o objetivo é que o produto daquilo que foi construído coletivamente, o mandato dele foi fruto de um projeto. Ele precisa compreender isso. Não seja encerrado em qualquer etapa do processo, ou seja, que o envolvimento deste com a categoria seja permanente e sua proximidade não seja promovida por provocações. Vou dar um exemplo. Para que a gente quer um deputado quando a gente imagina? Eu pensava em ser candidato, já me dava ojeriza. Sabe quando é que eu tinha vontade de ser candidato? Quando eu ia para a Assembleia Legislativa assistir os caras fazendo o negócio. Cara, aquilo me dava asco. Ver como que funcionava aquele negócio me enojava. Deve ter acontecido muito quando o senhor já, principalmente lá dentro, é que deve acontecer mesmo, né? Mas, dentro desse processo, por que a gente queria um cara lá? É porque a gente não queria um cara para votar a nosso favor. A gente queria um cara que construísse projetos com a gente. Um cara que, antes de vir um problema para ser votado, ele já dizia, pessoal, vem cá, ó, vai vir um negócio aqui que é prejudicial, não só para vocês, mas para a segurança pública em geral. A gente queria uma referência. E o que está acontecendo? Os caras estão sendo eleitos, às vezes até com o nome de policial, fulano que está policial, e ele precisa ser provocado. Meu irmão, para ser provocado, a gente não precisa de ti. Porque a gente pode procurar qualquer um outro. Se tu quer fazer parte de um projeto que não é teu, tu precisa compreender que tu é policial civil, sindicalista e político. Tu precisa, não é que o cara que vai ser escolhido ele precisa estar dentro do sindicato. Ele precisa entender as necessidades do sindicato, para que ele possa atuar de maneira mais profícua dentro de um projeto que é de categoria. Tá certo? Sendo um ator de um processo ininterrupto de evolução. Então, o projeto de empoderamento político ele precisa ter uma evolução constante. Não somente em sua ação pessoal, em seu mandato, mas utilizando toda a sua influência política nesse objetivo. Então, deputado eleito Neila, eu não quero o seu voto. Eu quero que você utilize todo o seu capital político para garantir os votos que a gente precisa. No Congresso Nacional, nós tivemos, vocês viram o tanto de policial que tem lá, né? Delegado a rodo. O cara que puxou a emenda ao projeto na Câmara, ele não é policial. Léo Moraes não é policial. Comprou briga, conseguiu apoio do presidente, do líder do partido da Câmara, conseguiu apoio do presidente do partido. O cara mobilizou, e não é policial, mobilizou todo o partido e parte de outras bancadas para fazer o negócio acontecer. E só recuou porque a gente disse para ele, beleza, se for para acontecer isso aqui, então vamos abrir mão. Ele, José Nelton e Renata Abreu. E depois o Álvaro Dias. Os caras não eram policiais, nem civil, nem nada. E os caras compraram. É desse tipo de gente que a gente precisa inserir no projeto. Eu queria só fazer uma adenda aqui, que uma coisa que dificulta muito a nossa imagem e melhora dos delegados relacionada a essa votação é o atendimento da delegacia. Sim. Eu, quando faço atendimento na delegacia, eu ganho amigos. Que eu abro as portas ali, eu falo assim, ó, o que você está precisando? O que eu posso te ajudar? Isso muda o perfil policial comparado à imagem com a população. Só que a gente aqui não tem essa cultura. Acha que não, eu estou fazendo serviço ali, o policial faz o atendimento de má vontade. Eu trabalho com os colegas e eu vejo então, uma pessoa chegar para mim e falar assim, eu estava orando aqui fora, rezando, pedindo para que você me atendesse. Porque aquele teu colega ali é um mal educado. Entendeu? Uma pessoa que não tem perfil nenhum, destrata as pessoas. Você nem resolve o problema. Só o atendimento bom. Só o atendimento, um montinho. Não é você chegar para paricar o cara que está arrumando o problema. Porque tem hora que você, como policial, você tem que dar um checkmate na pessoa. Mas se você for ali e abrir as portas da instituição, o que o delegado faz? O policial arruma um problema e ele fala assim, quero falar com o delegado. Aí o delegado chega lá, não, olha só, nós vamos tentar resolver, quer um café, não sei o que, aí o que acontece? E a nossa capacidade é o balcão. Também é o balcão. Entendeu? Ele ganha ali a amizade do cara que vai ser um propagador das nossas necessidades. Nosso papel social. Só fazer um exercício, Flávio, antes de tu
comentar do que o Ivan falou, certo? Nós identificamos esse problema que não é do Rio de Janeiro, é do Brasil. Nós somos vitrine. Sabe como é que a Polícia Militar atende a população? Por telefone, cara. Depois que ele chega lá é para atender a ocorrência e dificilmente tem contato com a vítima, dependendo do tipo de ocorrência. Nós somos vitrine porque o cara vai lá direto falar contigo. Direto. Olha olho no olho, tete a tete. E a gente identifica esse problema e eu não conheço, em nenhum estado do Brasil, uma campanha sindical de atendimento nas delegacias. Não conheço. Se tem, se alguém já fez, me mostre, porque eu já pesquisei. Nós nunca, e eu já fui presidente do sindicato e não fiz. Eu estou assumindo a responsabilidade também. E por que a gente não faz? Não, porque vai falar mal dos policiais para a sociedade. Vai não, meu irmão. O que tu vai promover é o policial para a sociedade. O cara vai dizer, uma entidade sindical, falando com o policial. E não precisa dizer assim, não maltrate, não maltrate a vítima, não. Como tratar, como direcionar. Porque tu não vai, em regra, 99% das vezes que chegar na delegacia, tu não vai poder resolver o problema do cara. Mas tu vai poder dizer para ele por que não. Que não é culpa tua, não é tua responsabilidade. Então, olha só, uma das amplitudes sociais que a gente pode atuar. Uma ideia que você deu. Então, entre a ideia e a execução, existe um abismo gigantesco, né? Que a gente não consegue transpor. E um dia a gente vai conseguir, né? Eu não quero ser presidente de sindicato de novo para implementar ideias. Não quero. Mas tudo que eu puder fazer para as ideias serem implementadas, inclusive eu já estou com 2 projetos dentro da FEPONORTE de cartilha, que a FEPONORTE vai produzir. Já dei 2 minutos para vocês aqui de ideias que eu quero que a FEPONORTE produza. E eu não tenho dinheiro para produzir. Sabe quanto é que é a minha arrecadação mensal? Chora não, 6 mil. Eu vou de Rio Branco para Brasília, é R$2.000, só de passagem. Então, Ivan, o que você estava falando, os problemas a gente já conhece. A gente só precisa ver como é que a gente pode pegar o que é problema e transformar em coisa boa pra gente. Vou tentar ser mais rápido, tá, presidente? Recursos intelectuais, que fique claro. O cara não precisa ter graduação para ser candidato, mas ele precisa ser qualificado. Ele precisa ser qualificado. E como é que ele se qualifica? O cara nunca pensou em ser político, mas ele precisa saber como é que caminha um projeto de lei, ele precisa saber qual é o papel legislativo, qual é o papel do executivo. Eu vou dar um exemplo, para fechar o microfone da outra vez lá em Palmas, mas eu vou dar outro. Teve um candidato a governo do estado do Acre e perguntaram para ele. Eu fiz 4 lives na minha candidatura e perguntaram isso para mim. Eu fiquei assim, né? O que é que você vai fazer para melhorar o turismo do Acre? Amazônia, meu irmão, já cai uma ideia assim, não é não? Brilhante. O cara disse assim, vai que ele não termina vendo, porque ele não pode ser governador. Ele disse assim, vamos fazer convênio com Walt Disney World, Beto Carreiro World. Tu pensou nisso, não? Só pode ser. É? Nossa, absurdo, Disney. Ei, cara, isso no debate televisionado, o estado inteiro vendo. Cara, eu estivesse lá, eu ia rir alto. Porque eu estava em casa, virou, claro. Eu ri alto. Porque o cara quer ser governador do estado, e o partido dele ele saiu pelo PSL, por culpa dele eu não saí de forma alguma candidato ao PSL. E o cara é qualificado, ele é altamente qualificado, o currículo dele é extenso, mas ele precisava ser qualificado para o debate, entende? Porque se tu escolher um cara que for te fazer vergonha no debate, lascou. Porque ele não está levando só o nome dele lá não. Não vai nem lembrar o nome do Galberto, policial civil, dentro do projeto, tá, Galberto? Policial civil, tinha que ser policial civil mesmo, né? Então, o cara precisa se qualificar, digamos, o seu nome, desculpa, repete. Edivaldo. Edivaldo nunca foi candidato, nunca pensou, mas foi o nome, né? De repente ele se colocou à disposição. Mas eu nunca fui, então vamos nos preparar aqui. Vai fazer simulação de debate, vai ver como é que faz o projeto de lei, vai ver o regimento interno da Câmara. Eu conheço o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Acre melhor do que qualquer deputado que está lá. Eu desafio ele. Por que eu conheci isso? Porque o meu papel como sindicalista me exigia. Nós barramos votação lá, por causa que a gente conhecia o regimento interno. E o cara vai ser candidato e vai ter que conhecer as coisas também. Então, o recurso intelectual vai ser algo que vai ser contínuo, né? Para você trabalhar. Recurso financeiro. Eita lasqueira. O projeto, ele está trabalhado sem isso ainda, porque eu estou esperando o marco jurídico de um colega do Rio Grande do Norte, inclusive está gravando, eu vou cobrar ele. Jandir,
me apoia aí, meu irmão, faz lá o negócio. Mas eu tenho uma ideia de como fazer, mas como a minha área é da direito, eu não quero também surfar em ondas que eu não conheço, né? Mas eu pedi para ele me ajudar, ele se comprometeu em ajudar, mas de pronto, a gente precisa capitalizar o cara que vai ser candidato. Eu não posso tirar dinheiro do sindicato, eu preciso trazer pessoas, e pessoas elas não precisam ser ricas para ajudar em projetos. Pensa 2022, certo? Vamos fazer um grupo, vocês têm 4 mil associados? Vamos fazer um grupo pequeno aqui de 200 pessoas, certo? 200 pessoas dando R$20 por mês durante 36 meses, calcula aí. 20 vezes 30, alguém pode calcular para mim? 20 vezes 36 vezes 200. R$144 mil. Já É dá pra pouco. fazer uma brincadeirinha, né? É pouco, mas não ia ter nada. Aí também, o Alberto conhece o negócio. Não pode pegar dinheiro, né? Porque tem o negócio de campanha, pré-campanha, tem a legislação eleitoral que não permite. Cara, os caras vão estar abraçados no projeto, correto? Faz uma poupança, pode ser até daquelas virtuais, mas faz uma. Não, cria uma conta aí, dá só um exemplo. Eu estou esperando o marco jurídico, tá bom? Então eu não vou citar a legislação aqui para vocês. O cara deposita todo mês R$20 lá. Chegou no período de pré-campanha, campanha, já pode doar na campanha, na verdade, devolve o dinheiro para a Aline. R$720 não foi o que deu por pessoa? Aline, agora tu vai pegar esses R$720 e vai doar nessa conta aqui, que é a conta eleitoral. A legislação não diz que isso é proibido. O que é que precisa disso? Antecipação, projeto, ideia. Precisa para agora, não é verdade? Mas R$144 mil eu estou citando R$20, né? Eu falei para vocês, um cara que puxou 500 e deu 500 durante 3 meses. Ele deu R$1.500 na campanha. E teve um outro que deu, e foi só 15. Então tinha gente que dava 10, 20, mas teve um cara que deu 500. Por quê? Se envolveram no projeto. Entenderam que não era a ideia do Itamir ser candidato. Embora não tivesse um projeto de empoderamento político, ele me conhecia e sabia que não era esse o propósito. Então existem formas de capitalizar. Mesmo sendo essas mais superficiais, existem formas. A gente só precisa de quê? De pessoas que abracem a causa. E a gente precisa de um dos requisitos lá que eu citei lá, que é um dos nossos gargalos, chamado transparência. Transparência. Poucos sindicatos do Brasil têm portal da transparência. Pouquíssimos sindicatos. Eu posso dizer para vocês um que eu conheço. 2 que eu conheço, que tem. A minha federação não tem. Estou fazendo meia culpa, mas já estou em produção. Não vai ser para o mundo ver. Mas todo cara que é responsável, o diretor, que assina lá bom ou mal, os presidentes de entidade, eles vão saber quanto arrecadou, quanto gastou. Ele pode até discordar de como eu gastei, mas ele vai saber onde eu gastei. Então falta um pouquinho disso, né? Por isso que eu coloquei lá como um dos gargalos, mas a gente pode transformar isso em um negócio assim, altamente transparente, né? De como que a gente vai usar isso. Se vai ser usado na pré-campanha, na campanha. Tá gravando, né? Eu ia falar outra coisa aqui, mas quando a gente parar de gravar eu falo, tá bom? Quando a gente terminar a palestra. Pré-campanha e campanha são 2 momentos que a gente tenta falar dentro do projeto. Eu estou encerrando, realmente, dessa vez eu estou encerrando, porque a gente, dentro do projeto, eu tento construir ideias de como que a gente vai fazer as coisas evoluírem para um mandato, certo? Então, eu tive ampla dificuldade de dizer o que é que eu preciso para ser um candidato como é que eu vou dizer, que traga uma certa concorrência, tem um potencial de vencer. Porque se eu dissesse, ó, eu tenho 1.100 policiais civis, 1.200 contando ativos e inativos, tudo 1.200, 700 um pouquinho inativos, mais os aposentados. Não ia me eleger, eu ia precisar de 3 vezes essa quantidade de votos. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar com eles? A gente conseguiu fazer, só que a gente conseguiu fazer em 4, 5 meses, deu nada. Se nós tivéssemos feito isso em 2, 3 anos, o resultado com certeza seria diferente, né? Então o que é que eu tento dizer? O que é que tu precisa construir, certo? E aí eu vou relembrar algumas coisas com vocês aqui, ó. Uma coisa que é retórica em toda campanha de policial civil, sabe qual é? É a realidade de todos. Ninguém vai ter dinheiro, é besteira. Ninguém vai ter dinheiro. Você quer ser um fazendeiro? Normalmente, se ele for fazendeiro, ele vai querer fazer um projeto policial civil para ajudar os policiais civis. Ele fazer um projeto para ele. Não é verdade? Ou eu estou enganado? Em regra é assim, pelo menos é o que a gente tem visto no cenário político. Então, em regra, partindo desse pressuposto, os esforços empreendidos até a pré-campanha
pré-campanhas e campanhas propriamente ditas devem necessariamente passar pela formação de grupos. Lembra que eu falei lá banco de talentos, alistamento de lideranças? Esse é o grupo. É você já fazer a construção. Porque não adianta ir para uma pré-campanha sem tu já ter isso já escrito, claro, como é que vai ser construído. Alistamento de potenciais apoiadores. Tem um cara que não pode se dedicar muito, mas ele vai ser um cara simpático à tua causa. Então, meu irmão, se ele conseguir um voto, ele já está agregando alguma coisa para ti. O dele mais um já está agregando alguma coisa para ti. E tu vai fazer a separação. Esse cara aqui tem um potencial X, esse aqui tem um potencial Y. Sem se iludir, tá? Se o cara chegar para ti, se meu irmão, eu vou te ajudar, eu tenho 500 votos, então tu diz assim, vai lá, meu irmão, pode sair candidato. Porque se o cara chegar já de montão, assim, dizer, eu tenho 500 votos, então ele já é um pretenso candidato. Porque 500, cara, um voto, eu sei que o voto é difícil. E eu percebi, e aí é uma percepção que é até boba, né, de eu falar aqui, mas eu percebi que quando tu é candidato, tu se torna candidato, tu enriqueceu. Tu ficou rico imediatamente. Assim que tu disse assim, eu sou candidato, o cara já vai olhar assim com aquele cifrão do tio Patinhas, vai olhar para ti, tu tem dinheiro, porque o que vai aparecer de gente pedindo na tua porta, achando que tu tem condições de dar emprego, de dar comida, sacolão, material para construção, vai chover. Muita gente. Eu fui em casa de 7 pessoas, tinham 6 desempregados. Então as pessoas, elas passam necessidade mesmo. E elas querem que tu resolva a necessidade delas. É isso que elas querem. Certo? Se tu não tiver nessa construção, uma ideia construída com pessoas que possam pulverizar algo maior do que isso, tu não vai avançar em nada, se tu não tiver dinheiro. Então as pessoas, elas são corruptas, muito corruptas, quando a situação é política. A construção de um Estado político corrupto é fruto de uma sociedade corrupta. Eu não estou falando um segredo para ninguém. A gente lê qualquer livro de sociologia e vai estar escrito isso. Mas nem tudo é corrupção. Tu tem pessoas que acreditam em ideais, tu tem pessoas nessa construção que tem esperança de uma situação diferente. Mas sozinho o Itami não vai construir isso nunca. Ele precisa de um grupo capaz de construir isso. E aí você vai me dizer, teve uma reunião que eu fiz no município chamado Cruzeiro do Sul, e um cara, ele é meu irmão, ele foi nosso diretor da primeira gestão. Ele falou assim, Itami, se tu quiser ser eleito, tu tem que mentir. Ele falou que eu tenho que roubar. Ele falou que eu tenho que comprar voto. Ele falou assim, tu tem que mentir. Porque as pessoas, elas não estão interessadas no que tu pode fazer. Elas estão interessadas no que elas querem que tu faça. E aí eu pensei, na minha primeira reunião que eu tive no Cruzeiro do Sul, quando eu fui candidato ao sindicato. E o colega policial civil perguntou assim, Itami, tu vai fazer uma sede do Simpó aqui, ter um cara aqui com um local pra gente ir, físico e tal. Eu falei assim, cara, eu não tenho como te dizer isso, porque eu não sei quanto que o sindicato arrecada, eu não sei quais são as despesas do sindicato. Sabe como foi? Eu fui chamado lá, eu perdi a votação nesse município. Eu fui chamado de arrogante, porque eu disse que não sabia. Porque ele queria que eu dissesse. E eu lembrei, na hora que ele falou isso, eu lembrei que as pessoas realmente elas querem ouvir o que elas querem, não o que tu pode. Vou dizer, legislador, deputado, né, deputado, ele pode falar muito pouco do que as pessoas querem ouvir. Porque a pessoa quer uma rua, a pessoa quer saúde, a pessoa quer educação, segurança. E até tu explicar para ele o processo legislativo que te levará a ele alcançar isso, é uma luta. É ou não é, deputado? É uma construção gigantesca. Então, as pessoas, elas estão, né, construídas, por isso que tu precisa ter um grupo formado com esse intuito. Já terminei aqui, então, dentro da construção, só dar um exemplo do que a gente tem no projeto. Coordenador de campanha, a gente diz o perfil, articulador, o Leão já foi, o Leão tem mais qualidade do que isso aqui, mas eu estou citando só algumas que a gente colocou no perfil. Articulador, com capacidade de coordenação de logística, gerenciar pessoas e convergir ações em prol do alcance de objetivos comuns. Citado isso aqui no projeto. Só que lá também tem o coordenador financeiro, tem o coordenador de marketing, tem um combatente, porque eu odeio a palavra cabo eleitoral. Eu odeio. Mas tem o combatente, tem o coordenador de combatentes, né? Mas eu vou botar combatentes barra cabo eleitoral, porque, né, as pessoas não vão entender o que é que eu estou querendo dizer com combatentes. Mas, e lá no projeto a gente cita o perfil dessas pessoas que vão construir contigo. Aí tu tem o coordenador de combatente que é o quê?
Lembra, são os caras. Tu vai trazer as pessoas dentro de um contexto político, né? Esses combatentes, em regra, vão ser policiais civis, em regra. No primeiro momento. Esse coordenador de combatentes também. Vou dizer um exemplo. Uma delegacia aqui, primeira, né? Tem quantos policiais? 100 policiais lá? Uma delegacia, em média, tem 20 policiais. 20. Então tu vai pegar uma liderança que abraçou o projeto lá na delegacia. Entende? Tu vai pegar aí no projeto, eu tento dizer como é que isso vai funcionar, tá bom? Porque não adianta eu falar como que a gente vai conseguir voto na PM, como que a gente vai conseguir voto na saúde, na educação, se eu não disser como é que a gente vai construir voto na Polícia Civil. Porque é tudo uma poeirinha, né, que tem que se espalhar. Então tu vai lá, a Aline vai ser a tua coordenadora lá no 21º, da ideia política. E tu vai ver lá dentro quem é que pode ser o cara que vai somar. E em que ele pode somar? Porque o cara só vai se sentir parte, pessoal, se tu somar com ele. Entende? Porque qual é a ideia de ser parte? É construir algo permanente. Como é que é construir algo permanente? É a gente parar de brigar por não querer perder direitos e construir um cenário político diferente, onde as pessoas, os políticos, as entidades, elas te busquem para que tu construa com eles algo. Entende? Busquem quem? Não é o Márcio, não é o Neira, é o policial civil. O policial civil capaz de construir algo permanente. E aí, nessa construção, a gente passa pela pré-campanha e a campanha, e eu tento citar isso no projeto. Por fim, agora eu acabei mesmo, tá? Por fim, eu queria só mostrar, normalmente eu termino minhas palestras com frases, né? E eu não vou terminar dessa vez com a frase. Essa imagem aqui, todos devem ter observado, né? Que ela fica indo e voltando, mas ela é uma construção, né, da Brasília, né, a construção física de Brasília, que tinha o ideal, né, da centralização, sair tanto da zona da mata aqui, né, das regiões sudeste e sul, povoar o centro do país, levar a capacidade administrativa, mas tudo foi construído, tudo na vida ela é construído por passos. Se tu tentar pular, né, se tu tentar avançar etapas, tu não vai chegar em lugar nenhum. Eu penso que o objetivo do projeto é transformar os policiais civis em algo que eles podem ser, mas nunca sonharam ser. Eu ouvi uma frase de um policial, e todo canto que eu vou agora eu tenho citado ela. Ele não estava nem falando comigo, ele estava falando com outra pessoa. Ele disse assim: nós somos gigantes amarrados por cordões. Nós somos realmente gigantes amarrados por cordões. Nós temos uma capacidade, eu citei vários momentos aqui, de coisas que nós podemos explorar que nós não exploramos. Nós nos acostumamos muito a dizer o que os outros têm e o que a gente não consegue. Por que o delegado consegue, por que o delegado tem? Por que a PM tem e por que eu não tenho? Aí tu vai simplificar, porque o delegado é sacana, simplificou. Aí tu vai dizer, porque a PM é a PM, simplificou. Mas eles chegaram e alcançaram algumas coisas porque eles tiveram uma ideia, essa ideia foi implementada e hoje em dia ela está em execução. E parte dessa execução está nos ferrar. Essa é a nossa realidade a nível nacional. Mais de 20 projetos extinguem a carreira de vocês. Vocês vão ser soldados de uma polícia que vai continuar sem funcionar, que não traz nada de bom para a sociedade. Então, eu vejo esse projeto, para finalizar mesmo, como mudança de concepção de pessoas. Se nós fizermos entidades sindicais fortes, com base em um projeto de empoderamento político mais amplo, a gente vai fazer com que as coisas que nós queremos e buscamos, elas sejam realmente conquistadas, sejam realmente alcançadas e se tornem possíveis. E a gente pare, desculpa a expressão, de ser esse cachorro vira-lata, que só faz reclamar da vida, que tudo para os outros é bom e para nós é ruim, e começar a construir o bom para a gente. Porque o bom para a gente passa necessariamente por mim mesmo. Gandhi, né, é uma frase que eu sempre termino, né, escrito lá. Gandhi diz, seja a mudança que você quer no mundo. Então nós precisamos passar por essa parte de ser mudança. E aí quando o Márcio é contagiado, ele já foi contagiado, por isso que ele está nesse negócio de sindicalismo, ele começa a distribuir isso, a transformar a ideia das pessoas, a construir, começa a ser construído também, e é isso aí que a gente vai trazer resultados práticos para a Polícia Civil, não só no Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Então, muito obrigado. Pessoal, já foi bastante interativo. Tem alguma pergunta que queira fazer para o Itamir? Não, eu estou com fome, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou pedir para o nosso deputado estadual, Márcio Galberto, por favor, venha aqui à frente. Faz uma saudação aqui, Galberto. Fala aqui rapidamente aqui da tua experiência. Já está inserido no projeto. Eu estava acompanhando, bom dia, boa tarde a todos, eu estava acompanhando até onde a minha internet permitia,
mas vim acompanhando alguns trechos, vim lá de Campo Grande, participei de uma palestra em Campo Grande, dei uma palestra em Campo Grande e vim para cá. Eu gosto de citar uma frase de Santo Agostinho que eu considero muito importante, não somente para nós policiais, mas para aqueles que trabalham com o sindicato, enfim, que diz o seguinte: no essencial, a unidade. No que não for essencial, a liberdade. Em tudo, a caridade. Santo Agostinho atingiu uma maturidade muito grande para viver isso. Maturidade que às vezes nos falta. Nós precisamos, naquilo que for essencial, ser unidos. Se existe esse projeto em prol da polícia, é algo essencial para todos. Penso que seja vital. Então, nisso, não pode haver divisões. Nós temos que buscar a unidade em torno desse projeto. Agora, naquilo que não for essencial, que eu tenha liberdade, que a Aline tenha liberdade, que o outro tenha liberdade. E a maturidade está em justamente discernir o que é essencial daquilo que não é essencial nesta caminhada, nesta trajetória. Eu aprendi muito, porque eu vim em 2014, deputado estadual, depois vim como vereador para continuar, o Cicolar colou, né? E depois consegui ser eleito em 2018. Mas antes de qualquer coisa, a política é uma vocação. É um serviço abnegado em prol da sociedade. Não vende vidrinhos de como gostar de pessoas nas lojas. Se eu não gosto de lidar com seres humanos, eu não posso querer adentrar nesse mundo político. Porque eu me levo muito a sério isso. O político ele tem que estar realmente no meio da sociedade, ele tem que gostar de ouvir as pessoas. Ele tem que se importar realmente com as pessoas, isso não se fabrica. Ou é autêntico ou não é. E durante a trajetória dessa pessoa na polícia, na instituição, isso vai ficar muito claro, se ele gosta ou não de lidar com seres humanos. Se ele está envolvido ou não com as atividades do sindicato, da coligação. Se ele participa ou não, se já há nele essa preocupação realmente. Ou se essa preocupação vai surgir um ano antes de uma campanha política. Quantas vezes eu fui numa delegacia levar um panfleto e conversar e o colega me dava as costas. Ou então pegava aquilo e eu via, ele não esperava nem eu sair, jogava no lixo. Quantas vezes eu ouvi policiais dizendo que não gostavam de política, mas as nossas reivindicações, a maior parte delas, será resolvida onde? No campo político. Não é mesmo? Não é, Márcio? Então não adianta dizer que tem ojeriza política, porque isso não resolve. Não resolve. E como você já falou várias vezes aqui, nós policiais civis precisamos deixar a vaidade de lado, o orgulho de lado e nos unirmos. Isso que vai fazer a diferença. Gostei muito das vezes que você falou, nós parecemos como é difícil lidar com a policial civil. Cada policial, eu já entro assim, olha, eu não vim te ensinar nada, você é PhD em qualquer área. Fico muito tranquilo. Mas será que dá pra gente dialogar? Não quero te ensinar nada, fique tranquilo, eu já te considero um PhD em todas as áreas. Nós não podemos nos tornar ou continuar a ser ilhas. E muitas vezes dentro da nossa instituição, cada policial se torna uma ilha, que fica reclamando, mas que não faz nada para que as coisas sejam diferentes. Tem uma música, eu sou católico, eu devo perceber, tem uma música da Igreja Católica que diz assim: se hoje eu reclamo como estão todas as coisas, então o que fiz para que as coisas fossem diferentes? Muitas vezes nada, a não ser reclamar. E reclamar não vai melhorar a nossa situação. Pelo menos se essa reclamação não vier acompanhada de gestos concretos. E eu enfrento isso na noite. Eu enfrento isso. E tudo que eu aprendi foi sozinho, não tive padrinho nenhum. Inclusive sendo menosprezado pelas áreas de lá, né? Muito menosprezado e ainda continuo, mas bem-aventurados os que forem menosprezados
Pois serão E exaltados. serão exaltados. Minha aliança é com vocês. Entendeu? Minha aliança é com vocês, isso faz toda a diferença. Isso me dá total liberdade de ação também. É muito bom quando você é eleito com apenas R$3.000. Eu não devo nada a ninguém, a não ser a vocês. Tendo ou não votado em mim, a satisfação que eu devo é à população. Não estou embrenhado, ou então enraizado, ou então matriculado com essas autoridades que não nos valorizam, que não nos tratam com dignidade. Não devo nada a eles. E a gente tem acompanhado isso. Né? Quem me procura, me encontra. Agora, também é verdade que o político precisa se posicionar. Nas nossas vidas particulares, nós precisamos nos posicionar. Ninguém é uma folha em branco. Todo mundo tem seu lado. Ninguém é neutro. Todo mundo se posiciona a partir de um histórico de vida, daquilo que acredita. E quando você faz isso, tem consequências boas e tem consequências ruins. Normalmente, quem se posiciona será perseguido. Porque essa é a sociedade que está diante de nós. Mas que nós não podemos temê-la. Nós precisamos avançar também. Quem tem medo de se posicionar não pode nem estar nem na polícia. O policial é treinado para se posicionar diariamente. Eu não estou falando de heroísmo, sim, mas é preciso se posicionar a cada instante. Isso faz parte também da nossa formação profissional, graças a Deus. Então, caminhando para o fim, essas dificuldades vão nos preparando para outras maiores. Eu passo o meu dia na Alerj, porque vejo, tem as pautas de segurança, mas tem também aquelas pautas que são afetas ao meu dia a dia. E nós desarmamos bombas, você que é do esquadrão antibombas, todos os dias, nele, sabe, o Márcio também, porque frequento, todos os dias. Então, às vezes, nós não aparecemos muito para fora, mas estamos debruçados sobre projetos de lei, infelizmente, por demais prejudiciais. E aí nós temos que fazer emendas, seja emendas aditivas, seja emendas que vão suprimir, substitutivas, que vão suprimir alguns artigos